Na Síria havia um homem que todos conheciam. Seu nome era Naamã. Ele não era apenas um soldado. Era comandante do exército do rei. Um estrategista respeitado. Um líder que conduzia batalhas com precisão. Quando seus homens marchavam com ele, marchavam com confiança. Ele tinha posição, tinha respeito, tinha autoridade. Mas existia algo que ninguém via quando ele vestia a armadura. Debaixo das roupas de guerra, havia manchas na pele. Lepra. Naquele tempo, essa doença não era apenas dolorosa. Era temida. A lepra destruía lentamente o corpo e carregava um peso social devastador. Quem a possuía vivia marcado, excluído. Mesmo um comandante poderoso não podia esconder para sempre aquilo que a pele denunciava. Naamã continuava liderando batalhas, mas dentro de si sabia que havia uma guerra que ele não podia vencer. E foi dentro da própria casa de Naamã que surgiu a primeira faísca de esperança. Entre os servos havia uma menina israelita. Ela tinha sido levada cativa durante uma incursão militar. Uma jovem que estava longe de sua terra, longe de sua família, servindo dentro da casa do homem cujo exército havia derrotado seu povo. Mesmo assim, um dia ela falou à sua senhora, esposa de Naamã: "Se meu senhor fosse até o profeta que está em Samaria, ele poderia curá-lo." Foi apenas uma frase, mas carregava uma convicção profunda. Naamã contou ao rei da Síria. Ele escreveu uma carta oficial ao rei de Israel, e na carta estava o pedido: que Naamã fosse curado. Preparou presentes, muito ouro, muita prata, roupas valiosas. Mas quando o rei de Israel recebeu a carta, entrou em pânico. Aquilo não era uma questão política, era algo que somente Deus poderia fazer. Por um momento, pareceu que tudo terminaria ali, que aquilo era apenas um pretexto para se iniciar uma guerra. Mas alguém ouviu o que havia acontecido. O profeta Eliseu era o sucessor do profeta Elias, um homem conhecido em Israel por viver muito próximo de Deus. Milagres já haviam acontecido através de sua vida. Ele enviou um recado ao rei: "Deixe que ele venha até mim, e saberá que há profeta em Israel." Então, Naamã seguiu até a casa de Eliseu, mas a porta da casa não se abriu. Eliseu não saiu. Apenas um mensageiro apareceu e transmitiu a ordem do profeta: "Vá ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes, então sua carne será restaurada." Naamã ficou furioso. Ele se virou para os servos e disse: "Eu pensava que ele sairia até mim, invocaria o nome do Senhor, passaria a mão sobre o lugar da doença e me curaria." Ele continuou dizendo: "Não são os rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel?" Então virou o cavalo e começou a ir embora. Um dos servos se aproximou com cautela e disse algo simples: "Meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o Senhor não faria?" Naamã ficou em silêncio. Era verdade. Se fosse uma batalha, uma missão perigosa, um desafio extraordinário, ele faria. Ele desceu até o Jordão, entrou no rio. Primeiro mergulho, nada mudou. Segundo, a água continuava turva. Terceiro, nenhuma diferença. Quarto mergulho. Quinto, os servos observavam em silêncio. Sexto, então veio o 7º mergulho. E quando ele emergiu da água, a sua pele estava limpa. O milagre começou no instante em que ele deixou para trás aquilo que nenhuma armadura conseguia proteger: o orgulho. Um comandante acostumado a dar ordens aprendeu a obedecer. Ouviu a voz de uma menina sem nome. Aceitou o conselho silencioso de um servo. O milagre começou quando ele parou de resistir, entrou no rio e permitiu que Deus fizesse aquilo que nenhum poder humano poderia fazer. Porque todos nós carregamos batalhas que força nenhuma resolve. Feridas escondidas, lutas silenciosas. Foi ali que o comandante encontrou algo maior que a vitória. Ele encontrou a graça,